O que é notícia nesta segunda-feira? Covid-19 no estado, 3.800 casos, 304 mortos. Enterros em cemitérios públicos triplicam e a prefeitura passa a oferecer crematório. Pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$300 da prefeitura começa a ser pago nesta quarta-feira. Pandemia vai permitir a aceleração do desmatamento na Amazônia, prevê consultoria. Em carta a Bolsonaro, delegados da Polícia Federal pedem autonomia e mandato para diretor-geral. Coronavírus, 4.286 mortes no Brasil. Número de infectados ultrapassa 63 mil. Casos de Covid-19 podem passar de 500 mil e apenas 8,9% são detectados, diz estudo. Pandemia já matou mais de 206 mil pessoas em todo o mundo. Kim Jong-un está vivo e bem, diz porta-voz da Coreia do Sul. Arremesso de drogas e celulares na unidade prisional do Paraquequara é interceptado pela SIAP. Eles vinham da festa. Ao tentar fazer selfie, casal em motocicleta morre em colisão com um caminhão estacionado na Avenida do Turismo. Ladrões roubam equipamentos de UBS. Homem tem casa invadida e é morto a golpes de faca na Zona Norte. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, prevê o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros com temperatura máxima de 31 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 91% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É segunda-feira, 27 de abril. Chegamos aos 117 dias do ano e faltam 249 para terminar 2020. Dia de Santa Zita de Luca. Luca é uma cidade italiana, padroeira das serventes e empregadas domésticas. Também é o dia da empregada doméstica, dia mundial do design gráfico e o dia do sacerdote. O Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. O militar de Ponta Pelada também opera sem restrições. Fatos marcantes da história. Em 2011, uma série de tornados de 25 a 28 de abril devasta partes da região sudeste dos Estados Unidos, especialmente os estados do Alabama, Mississippi, Geórgia e Tennessee. Somente neste dia, 205 tornados mataram mais de 300 pessoas e feriram centenas. 2014 ficou conhecido como o Dia dos Quatro Papas. Os papas João 23 e João Paulo II foram canonizados pelo Papa Francisco, que contou com celebração do Papa Emérito Bento XVI. Agora 5h54 em Manaus. Local. O Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Jean Santos. O Jean Santos está na operação de áudio neste instante. Ônibus de Iranduba voltam a operar hoje em caráter emergencial. Os ônibus que operam no transporte coletivo de Iranduba voltam a circular a partir de hoje em caráter emergencial, mas apenas entre a sede do município e o distrito de Cacaupireira. O diretor-presidente da Transcalina, empresa responsável pelo serviço, Luiz Telmo de Macedo, disse ontem que o retorno se dá em decorrência de solicitação da Prefeitura Municipal. Telmo de Macedo informou também que serão apenas 4 viagens de Iranduba para o Cacaupireira, às 6, às 9, às 13 e às 17 horas, e outras 4 no sentido inverso, às 7h30, 10h30, 14h30 e 18 horas. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as linhas de ônibus entre Iranduba e Manaus estão suspensas desde o dia 30 do mês passado e devem voltar
voltar à normalidade na próxima sexta-feira, dia 1º de maio, de acordo com o decreto número 42.216 do governo do estado. Na mesma data, deve voltar também à normalidade o serviço de travessia com lanchas entre o Cacau Pireira e o Porto de Manaus. 5:55. Morreu na manhã de ontem, aos 69 anos, o ex-vereador e deputado estadual Miqueias Fernandes. Ele estava internado em um hospital particular da cidade, mas não resistiu às complicações causadas pelo novo coronavírus, o Covid-19. Ele foi por 3 vezes deputado estadual. O prefeito Arthur Vigílio Neto, externando pesar pela morte do ex-vereador e ex-deputado estadual, advogado e pastor Miqueias Fernandes, decretou luto oficial por 3 dias na cidade. 5:57. Com o aumento de mortes no Amazonas desde o começo da pandemia de Covid-19, o mercado funerário se aproxima do colapso em seus serviços. O Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Amazonas afirma que as empresas têm estoque de urnas para mais 10 dias caso a quantidade de enterros permaneça alta. Como o Jornal da Manhã de domingo já havia noticiado, o Papa Francisco manifestou sua solidariedade e preocupação com Manaus, os povos indígenas, ribeirinhos e pobres da região durante um telefonema para o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, na tarde do sábado. Entrevistado por mim ontem de manhã, Dom Leonardo disse que o Santo Padre quis ainda saber da situação da capital amazonense em relação à pandemia do novo coronavírus. No desejo de proximidade, disse que rezava pelos falecidos e suas famílias. O pagamento da primeira parcela do auxílio no valor de R$300 destinado a catadores e microempreendedores será liberado na próxima quarta-feira. De acordo com a prefeitura, o recurso é destinado a trabalhadores cadastrados no projeto Viva Centro Galeria Populares que precisam ficar em casa e manter o isolamento social. O benefício será pago a 1.274 pessoas físicas por meio do aplicativo Carteira Digital BB do Banco do Brasil, sendo 1.000 comerciantes ligados à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal e 274 catadores apoiados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. A pandemia do novo coronavírus deve levar a uma aceleração do ritmo de desmatamento da Amazônia no Brasil, prevê a consultoria Eurásia. As perspectivas para a floresta já não eram boas no início deste ano, afirma a empresa em um relatório divulgado ontem. Os alertas de desmatamento emitidos pelo sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, aumentaram 51% em relação ao ano anterior. Foi o nível mais alto neste período desde o início da série em 2016, aponta o documento. A consultoria destaca ainda que o número de alertas nesta época do ano é geralmente muito baixo por causa de chuvas torrenciais na região. Na temporada 2018-2019, foram derrubados quase 10.000 quilômetros quadrados da Amazônia, a taxa mais alta desde 2008, de acordo com o INPE. Com a pandemia, aumentam as chances de que a marca venha a ser superada na temporada atual, diz a Eurásia, que aponta 4 razões principais para isso. Montado em tempo recorde para reforçar a rede pública estadual de saúde no enfrentamento ao novo coronavírus, o Hospital da Newton Lins superou a marca de 110 leitos ativos neste domingo. Isto ocorre uma semana após a sua inauguração pelo governador Wilson Lima. Até o momento, a unidade conta com 80 leitos de enfermaria, 18 leitos no isolamento da área vermelha e 16 leitos de terapia intensiva. Mas a capacidade instalada ainda pode chegar ao total de 400 leitos. De acordo com o diretor do hospital, Thales Quincariol, a meta é que sejam abertas mais 30 vagas da enfermaria até a próxima terça-feira amanhã e mais 10 leitos de UTI nas próximas 2 semanas. O governo do estado, por meio do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, encaminhou ontem ofício assinado pelo governador Wilson Lima ao chefe do Comando Militar da Amazônia, general de Exército Esteban Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, solicitando apoio para intensificar medidas de combate e enfrentamento da disseminação do coronavírus.
No documento, o governo pede apoio das Forças Armadas em recursos humanos, estrutura logística e fiscalização. O Estado solicita que sejam cedidos profissionais da saúde para apoiar a assistência nas unidades de saúde do Amazonas, bem como pessoal para apoiar no controle de barreiras sanitárias, na fiscalização de cumprimento de isolamento social nas ruas e de distanciamento em filas de bancos, na segurança de unidades de saúde e do perímetro externo de cemitérios e no auxílio de desinfecção de ambulâncias e instalações. Na área de estrutura, o governo do estado pede a cessão de instalação, incluindo na área de estrutura, o governo do estado pede a cessão e instalação, incluindo equipamentos e recursos humanos de hospitais de campanha e também a disponibilização de navios hospitais da Marinha para atendimentos que não sejam de Covid-19, de acordo com a capacidade instalada. Solicita ainda apoio das Forças Armadas para que assegurem a continuidade do apoio nos planos de contingências dos distritos indígenas em regiões de fronteira. 6:06 em Manaus. Temos informações lá de Manacapuru. José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Mais de 400 mil alunos da rede estadual de ensino receberão kits de merenda escolar. Serão distribuídas 4,5 mil toneladas de alimentos. Aqui em Manacapuru, a Coordenadoria Regional de Educação informa a todos os pais ou responsáveis os procedimentos para o recebimento dos kits de merenda escolar dos alunos da rede estadual de ensino. A escola fará o levantamento quantitativo de alunos por turma, série e turno, com sua respectiva matrícula no CIGEAN. Serão organizadas equipes para a distribuição dos kits de merenda escolar. Os kits serão distribuídos na escola onde o aluno está matriculado, no intuito de evitar equipes de distribuição e dos responsáveis pelos alunos. Os kits serão entregues em dias e horários previamente agendados e informados pela escola. Os pais ou responsáveis por alunos menor de idade devem apresentar no ato de recebimento do kit de merenda escolar a carteira de identidade ou certidão de nascimento que comprove a legibilidade do parentesco. Observação: se o aluno for maior de 18 anos, que com um documento de identificação receber seu kit de merenda escolar. Será entregue um kit para cada aluno matriculado na rede estadual, ou seja, se uma família tiver mais de um estudante matriculado, todos receberão. O kit é formado por 11 itens: 2 pacotes de 400 gramas de leite, 1 quilo de arroz, 1 pacote de achocolatado, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão carioca, 1 pacote de macarrão, 1 lata de conserva em carne desfiada, 1 quilo de farinha, 1 pacote de biscoito doce, 1 pacote de biscoito salgado e 1 lata de sardinha. Ao receber o kit de merenda escolar, os pais ou responsáveis devem assinar uma cautela atestando a quantidade dos itens recebidos. Visando proteger e prevenir os servidores públicos, os pais e os responsáveis devem estar de máscara, manter distância de 1,5 metro de outras pessoas, não levar crianças e nem acompanhantes, e somente no dia do seu agendamento, preferencialmente não ir pessoas consideradas de risco à contaminação da Covid-19. Bem, Paulo, quem nos ouve neste momento lá em Itacoatiara é nosso amigo Claudemar e também o Stanilau. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus. Atenção. A Caixa Econômica Federal libera hoje os saques em dinheiro do auxílio emergencial depositados nas poupanças digitais. Elas foram criadas para quem não recebe o Bolsa Família e não possui conta em nenhum banco. A liberação dos saques em dinheiro segue um calendário que começa hoje e vai até o dia 5 de maio e depende da data de nascimento do beneficiário. Em carta aberta, a Assembleia Legislativa renova pedido de intervenção na saúde do Amazonas.
Em carta aberta divulgada na manhã de ontem, a Assembleia Legislativa do Amazonas reforçou recomendações dos Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e do Amazonas, feitas ao governo federal sobre fiscalizar as ações de atendimento à população acometida pelo coronavírus, causador da doença Covid-19, e renovou o pedido de intervenção na saúde do Amazonas. Entre as recomendações estão a fiscalização das ações do governo do estado no combate à pandemia e auditoria nos contratos e recursos aplicados. Abre aspas. O que nos deixa com sentimento de dever cumprido é que os motivos citados na manifestação dessas instituições são exatamente os mesmos apresentados no nosso pedido de intervenção federal aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas e entregue ao presidente Jair Bolsonaro. Fecha aspas, afirmam os parlamentares no documento. A carta aberta, assinada por 13 deputados, os mesmos que assinaram o primeiro pedido de intervenção, cita que há claros indícios de malversação do erário com a compra de equipamentos inadequados por valores 300% acima do mercado, sem justificativa. A carta aberta foi enviada aos Ministérios da Saúde, da Justiça e da Defesa. 6h11 em Manaus. Muitas indagações aqui sobre os companheiros que estão em quarentena aqui da Rádio Difusora. E quase todas sentadas em cima do Alberto Pellegrini. Pellegrini teve Covid-19 e já está recuperado e dentro de 4 dias aproximadamente estará de volta ao trabalho, dada a informação. 6h11 em Manaus. Eu vou a Urucará, onde está o repórter Baldino Castro. Bom dia, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Saúde e Comitê Gestor, todos engajados no combate à disseminação do novo coronavírus Covid-19 no município, estão trabalhando em várias frentes, como planejamentos, ações sociais, envolvendo atividades de abordagens preventivas e educativas, bem como a confecção de máscaras e distribuição para a população mais vulnerável, contando ainda com o apoio e articulação de outras políticas públicas de proteção que compõem o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19. As ações têm por objetivo reforçar as medidas de prevenção à pandemia. De acordo com o prefeito municipal, decretou situação de emergência no município, sendo determinado o uso obrigatório de máscaras em vias públicas, pelo prazo de 70 dias. Paulo Guerra, o boletim coronavírus local deste domingo, informa o seguinte: 6 casos confirmados, 1 óbito e 1 internado. Baldino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus, 6h12. Em nota de esclarecimento, o Ministério Público Federal disse ontem que as medidas recomendadas ao Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Estado, requerem a adoção de ações de acompanhamento, auditoria e controle das medidas adotadas pelo governo do Amazonas no combate à pandemia de Covid-19. Nesse sentido, o Ministério Público Federal ressalta que não há pedido de intervenção feito pelo órgão. Caberá ao Ministério da Saúde, por meio do acompanhamento e controle recomendados, manifestar-se acerca da capacidade do Estado para corrigir as ações de enfrentamento da pandemia. Segundo o documento, caso próprio o Ministério da Saúde constate, após as auditorias e fiscalizações recomendadas, a incapacidade do Estado para corrigir as ações, deverá assumir diretamente a prestação de serviços de vigilância epidemiológica e sanitária e o atendimento em saúde relativos à pandemia, o que é diferente de uma intervenção nos termos da Constituição Federal. Por fim, diz a nota, cabe ressaltar que o Ministério Público Federal não apoiou ou se manifestou sobre qualquer pedido de intervenção feito por parlamentares. 6h14 em Manaus. A Prefeitura de Manaus disponibilizará serviço de crematório para suprir a demanda de sepultamentos nos cemitérios da cidade. A medida foi confirmada neste domingo pelo órgão gestor da capital. Foi afirmado também que os números de enterros triplicaram em abril, contabilizando um crescimento de 300% em apenas 16 dias. A grande maioria no cemitério público
no bairro do Tarumã. De acordo com dados da prefeitura, no dia 21 de abril aconteceram 136 sepultamentos, no dia 22, 120. E no dia seguinte, mais 135 sepultamentos. E no dia 24 de abril, 128 novos registros. Os serviços de crematório são oriundos da parceria com a iniciativa privada e as cerimônias de cremação serão na cidade de Iranduba, localizada na outra margem do Rio Negro. Para ter acesso ao crematório, as famílias, através do contato com funcionários SOS Funeral, farão encaminhamento do corpo para o cemitério Nossa Senhora Aparecida. Se a família autorizar o serviço do crematório, irá ao posto de atendimento da empresa responsável, localizado no cemitério, para fazer o agendamento. A urna ficará na Câmara do Nossa Senhora Aparecida até o momento do deslocamento para Iranduba. No sábado, 4 corpos já foram cremados, segundo o relatório da Prefeitura de Manaus. Amazonas tem mais de 1.200 pacientes fora do período de transmissão do novo coronavírus. Quem tem os detalhes é J. Rai. O Amazonas registrou mais 198 casos de Covid-19 no dia de ontem, totalizando 3.833 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Também foram confirmados outros 17 óbitos pela doença, elevando para 304 o número de mortes. De sábado para domingo, dia 26, mais 131 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 1.220 recuperados. O boletim aponta ainda que 2.040 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Dos 3.833 casos confirmados no Amazonas até ontem, 2.722 são de Manaus, 71%, e 1.111 do interior do estado, 29%. Além da capital, 46 municípios já têm casos confirmados. Manacapuru, 256, Iranduba, 92, Itacoatiara, 80, Parintins, 76, Tabatinga, 67, Carauari, 65, Santo Antônio do Içá, 61, Maués, 56, Coari, 36, Presidente Figueiredo, 30, São Paulo de Olivença, 28, Altazes e Careiro Castanho, 26 casos cada um, Tefé 22, Amaturá 19, Anuri, Benjamin Constant, Lábrea e Tonantins, 18 casos cada um, Rio Preto da Eva 17, Maraã e Tapauá 8 casos confirmados cada um, Beruri 7, Silves e Urucará 6 casos cada um, Boca do Acre, Careiro da Várzea, Novo Aripuanã e Santa Isabel do Rio Negro, 4 casos cada um, Itapiranga, Jutaí, Manicoré e Nova Olinda do Norte registram 3 casos cada um. Polícia. Na manhã deste domingo, por volta das 10 horas, durante patrulhamento, policiais militares das zonas ostensivas Cândido Mariano prenderam 2 homens de 20 e 30 anos de idade na Rua do Comércio, comunidade Santa Luzia, bairro do Japim. A corporação recebeu denúncia relatando que um homem conhecido como Tio e suposto comandante do tráfico de drogas na comunidade Santa Luzia estaria com armas e drogas no endereço informado. Ainda de acordo com denúncia, outro suspeito estava com ele. Durante a abordagem no endereço com a dupla foram encontradas armas, uma grande quantidade de entorpecentes, além de balanças de precisão. O material apreendido só foi este: uma pistola calibre 380 com carregador, 5 espingardas calibre 12 de fabricação caseira, 15 munições de calibre 380, 10 munições calibre 12, 830 trouxinhas de supostamente cocaína, 392 trouxinhas de supostamente oxi, uma porção grande de supostamente cocaína, uma porção média de cocaína ainda e 5 balanças de precisão. Só isso que foi encontrado. 6 horas e 22 minutos em Manaus.
Uma unidade básica de saúde e um laboratório foram invadidos por ladrões na madrugada de ontem. Os bandidos entraram pelo telhado, cortaram parte da fiação e furtaram aparelhos tecnológicos do local. A UBS, o Laboratório Distrital Sul, localizado na rua Dona Mimi, no Morro da Liberdade, foi o alvo dos bandidos. Segundo informações da prefeitura, na unidade de saúde foram retiradas as centrais de processamento de dados de 5 computadores, mas que não foram levadas. A fiação da caixa do sistema de segurança foi cortada. Do Laboratório Distrital Sul foram furtados 2 teclados de aparelhos de hematologia, um notebook e uma CPU. Também no laboratório, a fiação do sistema de segurança foi cortada para impedir a identificação dos assaltantes. A empresa de monitoramento foi acionada e a polícia esteve no local para fazer o registro da ocorrência. Neste domingo, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária interceptou um arremesso de produtos ilícitos para dentro da unidade prisional do Puraquequara. O material foi apreendido por agentes da unidade e apresentado no 28º DIP, na colônia Antônio Aleixo. Por volta das 11 horas da manhã, policiais militares que faziam a guarda na unidade avistaram um objeto sendo lançado em direção à quadra de esportes. Após as buscas, foram encontrados 19 celulares, 19 chips de telefonia, 2 telas de celular, 5 carregadores de celular, 5 baterias de celular, 4 cabos USB, uma fonte de ouvido, um fone de ouvido e 50 gramas de entorpecentes. O titular da SIAP, Coronel Vinícius Almeida, afirmou que a pasta está em constante monitoramento para impedir a entrada de produtos proibidos nas unidades prisionais. Mais uma vez, a SIAP consegue desmobilizar a ação de grupos criminosos que tentam burlar a segurança do sistema penitenciário, enfatizou ele. O motorista de ônibus executivo, identificado como André James Júnior, de 27 anos, morreu em um posto de gasolina no bairro do Coroado. O homem foi encaminhado para o pronto-socorro do Coroado, mas já chegou sem vida. A causa da morte vai ser revelada ainda após o laudo do IML. A motivação do crime será investigada pela polícia. O autônomo Germano de Melo Pontes, de 54 anos, foi morto com pelo menos 7 facadas. O crime aconteceu dentro da casa da vítima, localizada na rua Peixe Cavalo, comunidade União da Vitória, bairro Tarumã. O vizinho dele, identificado apenas como Vanderlan, foi preso como suspeito de cometer o homicídio. Após não conseguir obter sucesso em um assalto a um motorista de aplicativos, Luan Braga Oliveira, de 18 anos, foi agredido até a morte. O linchamento aconteceu na rua 85 do núcleo 15 do bairro Nova Cidade. Conforme a polícia, Luan agiu com outros 3 comparsas. O quarteto havia solicitado a corrida por um aplicativo no bairro Petrópolis. Durante o trajeto foi anunciado o roubo e renderam o motorista. Sob ameaças, o trabalhador passou a conduzir os suspeitos por vários bairros da capital enquanto eles cometiam assaltos. O motorista passou a ser monitorado por um grupo de amigos de profissão que percebeu que ele estava em perigo. Os trabalhadores da categoria se mobilizaram e conseguiram localizar o veículo no bairro Cidade Nova. Os suspeitos foram cercados, retirados de dentro do carro e agredidos em via pública. Apanharam muito. Policiais militares foram acionados para conter a fúria dos motoristas, mas Luan já estava desmaiado na rua. Ele e os comparsas foram levados para o hospital João Lúcio. Entretanto, o jovem chegou morto na unidade de saúde. No início da manhã deste domingo, o autônomo Henrique Calab Costa Moreira, de 26 anos, teve a casa invadida e foi assassinado com inúmeras facadas. Isso aconteceu na rua Sinagoga, bairro Colônia Terra Nova. As circunstâncias do crime não foram informadas pela polícia. A equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária atendeu a ocorrência por volta das 6 horas, mas quando chegou no local, a vítima já estava morta. Moradores da localidade evitaram dar detalhes sobre o caso e relataram que a área onde fica o imóvel da vítima é considerada vermelha devido ao tráfico de drogas. A família de Henrique não foi encontrada. Um casal morreu em um grave acidente de trânsito na manhã de ontem na Avenida do Turismo. As vítimas, identificadas como Jefferson Soares Mendonça, de 25 anos, e Sinara,
Eles eram amigos e estavam em uma motocicleta modelo XRE 300 quando colidiram na traseira de um caminhão baú que estava estacionado em frente de um condomínio na localidade. O acidente aconteceu por volta das 6:30 da manhã. Vigilantes que trabalham no residencial informaram que as vítimas vinham acompanhadas de um comboio de pelo menos outras 3 motocicletas e 4 carros. O grupo havia acabado de sair do balneário da Prainha, onde participou de uma festa em plena pandemia. E no caminho de volta para casa aconteceu a fatalidade. Nada de quarentena, muita festa. Ainda segundo os seguranças do condomínio, os amigos de Jefferson e Sinara relataram que eles tentavam fazer uma selfie no momento em que ocorreu a colisão, depois de uma noite de bebedeira e muita festa. Esportes. A declaração do ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo sobre a tragédia no Ninho do Urubu repercutiu mal no Flamengo, tanto que o vice de futebol Marcos Braz saiu em defesa da gestão de Rodolfo Landim e criticou o ex-mandatário rubro-negro. Bandeira de Melo foi covarde e até mau caráter. Essa situação não sei se foi de mau caráter ou de oportunismo. Quem o conhece até acha que foi de mau caráter, mas eu fico com oportunismo, disse a Flá TV. Braz lembrou que os contêineres foram colocados no Ninho do Urubu na gestão de Bandeira de Melo. O Flamengo até hoje não indenizou parte das famílias dos meninos que morreram no incêndio. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou ontem que vai autorizar a retomada dos treinos dos clubes de futebol a partir do dia 18 de maio. A medida faz parte do processo de relaxamento do isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, que começará no dia 4 de maio, data em que também poderão ser restabelecidos os treinamentos individuais. Durante a paralisação do futebol, as especulações no mercado da bola ganham cada vez mais força. Um dos nomes mais comentados é o do uruguaio Edson Cavani. O atacante alvo de diversos clubes europeus e já foi até mesmo especulado em times brasileiros. Entretanto, o futuro do artilheiro pode ser permanecer na França, jogando de novo no PSG. No mercado da bola, Marcos Paulo, atacante de 19 anos do Fluminense, é uma das principais revelações do clube nos últimos anos. O tricolor já recebeu consultas do Barcelona e Roma pelo atleta. Caio Jorge, atacante do Santos, desperta o interesse da Juventus da Itália. O presidente do clube, José Carlos Pérez, já confirmou que recebeu consultas da velha senhora em relação ao jogador de 18 anos. Everton Cebolinha, de 24 anos, o Cebolinha do Grêmio, já despertou interesse de diversos clubes europeus. A Gazeta Esportiva revelou em janeiro que o Everton da Inglaterra preparava uma proposta de 30 milhões de euros para comprar o jogador gremista. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam em território positivo nesta segunda-feira, com investidores monitorando sinais de reabertura econômica e também as medidas do Banco do Japão, que anunciou decisão de política monetária. Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 2,71%. Na China, a bolsa de Xangai fechou em alta de 0,25% e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,06%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou ganho de 1,88%. Na Coreia do Sul, o índice Kospi avançou 1,79%. O governo começa a pagar nesta segunda-feira a primeira parcela do auxílio emergencial de R$600 para os beneficiários do Bolsa Família, com o último dígito do NIS igual a 7. Os benefícios não serão acumulados. A pessoa receberá o que for de maior valor entre o Bolsa Família e o auxílio emergencial. O Conselho Nacional de Educação deve votar nesta terça-feira em plenário virtual as diretrizes que irão orientar as escolas de todo o país e como conduzir o ensino diante da pandemia do novo coronavírus. O documento traz orientações e sugestões para o ensino superior e para cada etapa de ensino da educação básica, desde a educação infantil ao ensino médio. José Filho, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Quebrando o galho aí, né? Você ficou só. Parabéns pelo trabalho, pela força do querido Paulo Guerra. Paulo, ontem foram reveladas algumas aritméticas do C19, né? Por exemplo, número de mortes, 72%
dos óbitos são de pessoas com mais de 62 anos. Segundo, morre mais homens do que mulheres. Ainda não tem assim uma razão, mas pelo que eu andei agora pela madrugada nos pontos, inclusive da Caixa, na esquina da Djalma com o João Valério, onde o pessoal está começando a receber o dinheiro, esse é da prefeitura, os R$300, é que todas as senhoras estavam de máscara. Dos homens, só a metade. A máscara tem que ser usada, Paulo, em contato. O lugar mais perigoso que existe é qualquer aglomeração, inclusive, Paulo Guerra, no elevador, não é? É necessário dividir a carga, se não for moradores do mesmo andar ou funcionários da mesma empresa. Vai demorar um pouquinho mais, mas é o que tem. Agora, Paulo, a aritmética também diz que é o seguinte: não é o Covid, o C19, o vírus, enfim, que mata. Ele empurra, Paulo, quem está na beira da morte. Por exemplo, o nosso querido e saudoso Miquel Fernandes. Ele tinha problemas de saúde sérios e uma diabetes avançadíssima. Quando o vírus entra no organismo frágil, Paulo, ele leva nocaute. Falando nisso, um grande abraço para a família do Miquel, para a esposa, para o irmão, para os filhos. Por exemplo, o Roberto Augusto, não é? Muito mais jovem do que nós, né, Paulo? José, muito mais. Pelo menos uns 15 anos, Paulo? Não, José, é tipo 5 anos. Ah, então não é tão, porque eu já passei eu tenho 74. Ele não tinha 69 não, Paulo, acho que um pouco menos. É que você é um pouquinho mais novo do que eu. Viu, Paulo? Então, o que os médicos recomendam é o seguinte: não pegue o vírus. O que é que você tem que fazer? Usar a máscara, lavar a mão, tomar bastante água, muita água. Tem até uma medida. Se você pesa, por exemplo, 70 quilos, tem que tomar pelo menos 2 litros e 100 ml. Pode ser de limonada, mas tem que botar líquido. E esteja atento, por exemplo, esse ar da manhã, ele é limpo. E pega sol, Paulo. Pega sol é tão importante como imunizador, porque ele vai lá na vitamina D3, que é um hormônio protetor. Então, fortalecendo suas defesas, suas imunidades, botando seus glóbulos brancos para enfrentar e dar porrada no vírus, que, Paulo, é bom que se saiba que 80% dos vírus são derrotados, naturalmente derrotados. Os que sobram, você vê o seguinte: Paulo, faz essa conta para mim. O mundo tem 7 bilhões de habitantes, certo? 10% disso são 700 milhões. 1% disso é 70 milhões. Nós estamos chegando perto do 001. Desse 001, Paulo, vai morrer, entendeste? Um pequeno percentual, que, vamos admitir, é mais ou menos 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Se você encontrar o mundo inteiro, o que há em Manaus, o problema é o internamento, é a infecção hospitalar e o entubamento. O entubamento é perigoso em qualquer lugar do mundo. Entubamento é a última instância. Tem aquele outro mais suave e tal, que não mata, mas aquele outro mecânico moderno, que é para salvar a vida. E aí a outra verdade é metade do que vai para o entubamento e UTI, Paulo, vão a óbito. Nós não temos experiência, então por isso que chegam médicos de fora e tal, porque nós não tínhamos Difusora